que coberturas, qual é o segredo da cobertura ideal? Existe essa cobertura ideal, né? Se a gente não tiver a cobertura ideal, não vai conseguir tratar as feridas sem a cobertura ideal. Como é que a gente vai fazer? E só pensa nisso, só pensa nas coberturas e só fala sobre coberturas. É todo esse processo. E aí, ó, tem duas histórias, 2 pacientes que eu estou tratando agora. Um desses pacientes, a gente já está pensando nessa questão já trazendo um pouco essa questão das coberturas para cá. Há muito tempo, né, que a gente estava utilizando a prata, estava evoluindo bem, né, nesse paciente, especificamente, e estava evoluindo bem. E aí, o que foi que aconteceu? Estagnou, mesmo com a prata. E aí, a gente disse, e agora, né, o que é que eu vou fazer? Estagnou aquela ferida, vamos ver outras coberturas. E aí, a gente foi, ó, para o DAC, né? Que é uma das tecnologias hoje que a gente tem no mercado, que são das mais recentes e que vem para revolucionar mesmo, que a gente tem resultados bons. Aí o que foi que aconteceu? A gente colocou nesse paciente, funcionou em primeiro momento e funcionou para uma das feridas dele, porque ele tinha 4 feridas, então uma ferida a gente conseguiu fechar com ele, né? Com o DAC a gente conseguiu fazer isso, mas as outras não tá funcionando. E aí agora, na última vez que a gente foi lá, né, no domingo, assim, eu fiquei preocupadíssima. E assim, eu também tenho pacientes que eu fico preocupada. Por quê? Porque a gente tem, o paciente, ele tem uma situação já de vida que não é fácil e que mesmo que a gente, que ele saiba, que ele entenda a orientação nutricional, às vezes ele não consegue, né, por questões financeiras, ele melhorar a nutrição dele. E tem várias outras coisas que podem estar acontecendo no organismo dele, que eu solicitei exames laboratoriais e ele não consegue fazer particular. Ele precisa esperar o posto de saúde para poder ele conseguir fazer esses exames. Aí hoje foi que ele conseguiu fazer uns exames que eu solicitei há um mês atrás. Então, todo esse processo dificulta com certeza, né? Para poder a gente entender o que é que está acontecendo ali na situação, ali no processo do paciente. E aí, quando eu fui atender, né? Quando a gente foi no domingo lá, ele estava no processo de piora, inclusive, que nunca aconteceu durante esse tempo todo. Aconteceu de estagnar, mas não acontecia de piorar. E aí eu fiquei preocupadíssima porque parecia que ia abrir outras lesões. E aí a gente começa a pensar, mas gente, a gente tá fazendo de tudo, a gente tá colocando compressão elástica nesse paciente, uma compressão, né, mais de alta tecnologia nesse paciente, tá colocando, que é uma úlcera venosa, a gente tá colocando, ó, esse mesmo Siltex Sorbact aqui, que eu nem tenho ele aqui, ó, porque tá dentro da minha maleta, todos eu coloquei lá dentro da minha maleta. E aí, quando a gente vai lá e coloca o curativo, tá funcionando, tá resolvendo, como é que agora que eu abri no domingo e tava piorando, mesmo com tudo que a gente está colocando no leito da ferida de melhor para esse paciente. Agora vamos parar para pensar. É a cobertura ideal, Lavínia? As características dessa cobertura que você está colocando para esse tipo de ferida é ideal? A ferida está com alta quantidade de exudato e está infectada. Eu estou colocando uma cobertura que é absorvente e antimicrobiana. A cobertura não é aderente, a cobertura é considerada antibiofilme, que a ferida dele tem biofilme. Então, eu estou tratando o biofilme, eu estou fazendo a higienização correta do paciente, estou utilizando solução do PHMB também, né, antimicrobiana, para fazer a higienização, a limpeza. A gente faz desbridamento, a gente faz reconstrução das bordas, coloca a cobertura que é adequada para a ferida. É uma cobertura ideal para essa ferida? É uma cobertura ideal, a gente pode considerar isso, que é uma cobertura ideal para essa ferida, porque ela tem todas as características que a ferida precisa para poder controlar a quantidade de carga bacteriana ali no local e vai controlar também esse exudato, certo? Então, eu estou colocando praticamente tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Topicamente, que eu estou dizendo ali, né? Então, tudo que é tópico, tá tudo do melhor. Tá tudo do melhor. Então, se eu não consigo tratar feridas porque lá no hospital que eu trabalho, eu só tenho alginato e eu só tenho hidrogel. Então, não tem uma cobertura, assim, ideal para colocar nas feridas. E aí, a gente acha que é isso o problema, que é só isso o problema. E às vezes não é. Porque aí, nesse paciente, qual é o problema desse paciente? Eu vou descobrir quando vier o resultado do exame laboratorial dele, e lá especificamente na parte nutricional, eu sei que ele não consegue seguir tudo que a gente orientou, porque por questões financeiras, eu sei que ele não consegue seguir, então eu não tenho nem como exigir. A gente também precisa, por exemplo, de um suporte nutricional, de um suplemento, né, de uma suplementação nutricional específica para cicatrização, principalmente por ele ser diabético, ele precisaria estar todos os dias verificando a glicemia dele, e a gente também não consegue isso, porque o posto de saúde, que é de lá da abrangência da área dele, é um pouco mais distante mesmo,
né, que abranja o PSF, a área dele é um pouco mais distante, eles não fazem essa aferição diariamente, e a gente não tem como fazer isso da maneira voluntária que é, né? A gente está fazendo esse atendimento voluntário, então a gente não tem como. A gente precisaria estar acompanhando a glicemia desse paciente, a gente precisaria estar acompanhando de perto essa alimentação, com suporte nutricional, com suporte, inclusive, de suplementação específica para cicatrização, que também não é barata, né? E a gente não tem como a gente estar fazendo tudo isso para esse paciente. E esta é a questão, né? Este é todo o processo. E aí, o que é que está acontecendo ali agora na ferida desse paciente? Eu preciso colher uma cultura, eu preciso ver o resultado desses exames laboratoriais, eu preciso entender se o paciente, por ele ser diabético, ele tem algum grau de insuficiência renal, se não está produzindo hemácias o suficiente para que leve a hemoglobina ali, ó, se une a hemoglobina com a molécula de oxigênio, para que leve oxigênio e os nutrientes direto para a ferida, eu vou precisar entender qual é o processo, o que está acontecendo ali, porque eu estou colocando do melhor e não está funcionando. Então, essa é a chave de todo o processo. É a mesma coisa de outra paciente que eu também estou atendendo, que ela tem oclusão arterial. E o médico assistente, ele disse o quê? Não, vamos tentar fazer só com as trocas de curativo, ver se a gente consegue, né, cicatrizar essa ferida. E está adiantando? Se tem oclusão arterial, não seria melhor fazer logo uma angioplastia para desobstrução desse membro, para que a gente conseguisse fazer a cicatrização mais adequada? Mas a gente discute, né, faz o tratamento multidisciplinar e a gente faz o que a gente encontra em comum acordo, né, um termo em comum acordo para poder conseguir. Então eu disse, tá bom, eu vou tentar, mesmo não acreditando. E ele também disse que não acreditava, mas ele preferiu ser mais conservador e tentar primeiro. Então, por essa cumplicidade, né, a gente tá conseguindo fazer isso. Então, vai chegar no momento que, se não der certo mesmo, a gente vai ter que fazer a angioplastia. Porque, ó, como é que eu vou ficar trocando de cobertura, vai funcionar se não tem irrigação sanguínea pro local, minha gente? Não adianta a gente fazer isso, não adianta. Então, a cobertura que for, eu aprender sobre cobertura que for, e eu entender, estou botando a cobertura ideal. Essa ferida dessa paciente é totalmente seca, e precisa desbridar. Eu estou levando umidade de todas as formas para essa ferida. Eu estou botando o hidrogel, eu estou botando tela não aderente por cima, para poder fortalecer ali aquela função de desbridamento do hidrogel, função de aumentar essa umidade ali no leito. E aí, quando eu vou lá e aumento essa umidade desse leito, troco diariamente para não ressecar esse curativo. Tá tudo ok, a cobertura tá ideal, a cobertura tá correta, nesse caso, essa é a cobertura ideal para essa ferida. Vocês percebem a diferença? Como é que não existe uma cobertura ideal que eu diga assim, ó, pronto, Siltex Sorbact-DAC, ela é a cobertura ideal, pronto, aqui, ó, fórmula mágica. Aí, vocês percebem a diferença que um paciente eu coloquei esse, na outra paciente eu tô botando hidrogel, porque o hidrogel, no caso dessa paciente, é a cobertura ideal. Tô colocando hidrogel na paciente. Depende do paciente e depende do que eu quero para essa ferida, se eu quero levar umidade, se eu quero trazer absorção, isso vai ser a cobertura ideal para aquele paciente, esse é um ponto. E o que vai depender também? Pode ser que eu esteja colocando a cobertura ideal e mesmo assim não esteja funcionando a cicatrização, porque eu vou precisar entender o processo do paciente, eu vou precisar entender que a cicatrização ela vem de dentro para fora, minha gente, não é de fora para dentro. Então, não é a cobertura que vai cicatrizar. A cobertura, ela vai me dar um ambiente ideal e favorável para a cicatrização. Mas quem vai cicatrizar é o próprio organismo do paciente. Entendam isso de uma vez por todas, para que vocês entendam como é que funciona o processo de cicatrização e vocês tenham mais resultados.